Nós temos três estados para o esboço: o estado subdefinido, o estado de totalmente definido e o estado de sobredefinido. Vamos ver o que cada um desses estados significa. Vamos criar inicialmente um retângulo. Crie esse retângulo fora da origem. E vamos colocar duas cotas. A primeira cota de 80 milímetros e a segunda cota de 45 milímetros. Perceba aqui na barra de status que o retângulo está subdefinido, indicando que ele está solto na área gráfica e está precisando de algumas relações para se tornar totalmente definido. E uma das características do estado subdefinido é que as linhas do retângulo estão em azul. Se eu clicar aqui na confirmação do esboço, eu vou ver aqui na árvore de projetos que na frente do esboço tem um sinal negativo entre parênteses, indicando que esse esboço está subdefinido. Vamos voltar à edição do esboço, clique aqui, espere surgir o menu flutuante e vamos aplicar uma relação. Vamos dizer que esse ponto, Ctrl pressionado e esse ponto, são coincidentes. E agora sim nós temos aqui o esboço está totalmente definido. Se eu clicar no canto de confirmação, eu vou ver que o sinal negativo desaparece aqui da árvore de projetos. Vou voltar à edição do esboço. E agora eu vou criar uma linha, ou melhor, desculpe, eu vou criar uma dimensão entre esse ponto e esse ponto aqui. E vou dar um clique aqui no meio. Perceba que essa janela aparece. Eu vou clicar aqui, tornar essa dimensão acionada e dou um OK. Dou um clique aqui fora. E perceba então que essa cota ficou em cinza. Essa cota é uma cota que não controla a entidade, né? Então nós não podemos alterar essa cota. Se você der dois cliques aqui, você vai ver que essa é uma dimensão que não pode ser alterada, o seu valor. Ela serve só como referência para nos ajudar a entender o que acontece com a dimensão quando a gente altera as outras. Por exemplo, eu vou alterar aqui essa aqui para 85 milímetros. E aí eu percebo quanto vale o valor dessa diagonal. Foi para 96. Vou adicionar agora mais uma cota. Vou adicionar uma cota aqui embaixo. Quando eu der um clique, também vai aparecer aquela janela que apareceu quando nós criamos essa cota aqui na diagonal. Só que aqui eu vou dizer aqui que vou deixar essa cota como acionadora. E dou um OK. Então perceba aqui embaixo que o nosso modelo, o nosso esboço, ele está sobredefinido. Isso quer dizer que tem muitas cotas nesse esboço e a gente precisa tirar algumas cotas para deixar ele certinho. Se a gente clicar aqui então em sobredefinido, vai abrir esse quadro de propriedades, onde nós podemos fazer um diagnóstico para ver onde é que está o erro nesse nosso esboço. E aí o SolidWorks sugere 6 soluções. Então, se você vier aqui, a primeira solução é tirar essa relação de horizontalidade. A segunda solução é tirar essa relação e assim por diante. A quarta solução é tirar essa cota. A quinta solução é tirar essa cota de baixo. Então, depende da tua escolha. Eu vou tirar isso aqui, então eu vou aceitar essa solução. Perceba então que agora o esboço está válido, não tem nenhuma cota sobrando e está tudo certinho. Olha aqui, e o nosso esboço está totalmente definido. Então posso confirmar aqui o nosso esboço. A gente pode arrumar situações como essa que aparecem quando a gente está colocando muita cota e o esboço fica sobredefinido. A gente pode fazer isso de forma manual. No entanto, quando a gente trabalha com um esboço que tem muitas cotas, muitas dimensões, é sempre interessante utilizar a ajuda que o SolidWorks nos oferece.
Para finalizar o capítulo 2, eu vou dar algumas dicas de como você construir o esboço de uma forma melhor, mais tranquila e que não vai dar tantos problemas para você. Nós temos aqui um modelo, eu vou utilizar esse modelo para mostrar essas dicas. Eu vou primeiro fazer um corte nesse modelo, um corte aqui no plano frontal, na metade dele, e vou entrar no esboço, no primeiro esboço que foi feito para construir esse modelo. Dá um Ctrl 8 para ficar de frente para esse esboço. E a primeira dica está aqui: construir sempre o esboço a partir da origem. Outra dica é que o esboço ele deve representar o perfil da peça. Então, se a gente olhar, o esboço é esse esboço bastante simples que depois foi revolucionado em relação a esse eixo. E aí nós temos a peça principal, com um esboço bastante simples. Outra é a sequência com que a gente cria o nosso esboço, né? Então, primeiro, a gente deve criar a geometria do esboço, aplicar as relações geométricas, se tiverem, lembram? Aquelas relações de perpendicularidade, colinearidade, se elas são paralelas ou não. E terceiro, colocar as dimensões. E as dimensões também têm uma regra interessante. É começar a colocar as cotas as menores primeiro e indo para as cotas maiores. Outra dica é começar a criar o esboço em uma escala próxima daquela correta, aquela que você tem no desenho, efetivamente, para evitar que haja sobreposição de geometria quando a gente começa a colocar as dimensões. E a outra dica é não deixar os erros irem se acumulando. A partir do momento que os erros forem aparecendo, você vai resolvendo. A outra dica é colocar os filetes e chanfros não no esboço, e sim no modelo final. Eu vou tirar esse corte e vou mostrar isso para vocês. Nós poderíamos ter feito esses filetes, esse filete e esses chanfros lá no esboço, mas nós resolvemos fazer depois do modelo sólido pronto. Então isso facilita e simplifica muito a criação do modelo. Com isso terminamos o capítulo 2 e eu vejo você no próximo. Um abraço.